Nós vamos inserir agora no nosso projeto o formulário, um novo formulário que vai se chamar Form Estados. E esse form vai nos permitir visualizar a lista de estados cadastrada no banco de dados. Todo esse processo foi feito, é exatamente igual ao que foi feito na última videoaula, quando nós tínhamos apenas uma tabela. Como a tabela estados é estado não tem chave estrangeira, o processo de construção vai ser exatamente o mesmo da última videoaula. Já nas tabelas, nos formulários referentes às tabelas cidade e cliente, nós teremos chaves estrangeiras e algumas novidades nós vamos apresentar nesse projeto. Então vamos incluir um novo form, e muito importante na hora de salvar, lá na pasta fontes, que é a minha pasta de trabalho, o nome do formulário, o nome da unit vai ser estados, estados no plural. O form criado, ele vai receber o nome form estados, acompanhando o nome da unit. Então nós temos uma unit chamada estados, que está salva no arquivo estados.paz, e ela tem junto de si um formulário chamado form estados. Seguindo a mesma linha de raciocínio do projeto anterior, do aplicativo anterior, nós vamos deixar apenas instanciado o form principal. E todos os outros formulários serão instanciados, ou seja, alocados na memória, e quando nós sairmos do formulário, eles serão retirados da memória. Então, para isso, nós precisamos ir no menu Project Options, e no item Forms, nós temos dois painéis. O painel dos formulários criados automaticamente e dos formulários disponíveis. Nós vamos passar o form estados para o painel, para a área dos forms disponíveis, e sempre que nós precisarmos de estados, nós vamos ter que criar. E ao sair de estados, nós vamos retirá-lo da memória. Então, lá em form estados, no evento onClose, ou seja, quando o formulário for fechado, os comandos para retirá-lo da memória. Então, action, igual, ca free e form estados, igual a new. Essas duas linhas de comando, essas duas instruções vão retirar, desalocar o objeto form estados da memória RAM, desinstanciando. Na sequência da construção do nosso formulário, agora a gente segue os passos normais. Vamos aqui a algumas propriedades. Então, border icons, nós vamos colocar falso em todas, retirando os botões do sistema, minimizar, maximizar, restaurar e fechar. Em border style BS single, para que o usuário não possa redimensionar o formulário. Em border width, nós vamos colocar o tamanho 10, aumentando a largura da nossa borda para 10. Na propriedade caption, nós vamos colocar lista de estados. A propriedade name nós já alteramos para estados, e a propriedade position nós vamos alterar para main form center, ou seja, quando o formulário for apresentado, ele vai ser posicionado no centro do form principal. Então, onde este form estiver posicionado, estados vai ser enquadrado, centralizado a ele. Nós já vamos aproveitar e criar a lista de ações, e incluir a ação sair no form estados. Ela vai ser acionada pelo shortcut, pelo atalho ESC, e o caption dela vai ser sair. Ao executar a ação sair, já vamos fazer o código, a única coisa que faremos é form estados.close. Bom, quando o form estados.close for executado, será acionado o evento close do form estados, e aí as duas instruções anteriores, action igual a free, form estados igual a new, desinstanciando, retirando o formulário da memória. Lá no form principal, nós vamos codificar a ação status para fazer acesso ao formulário.
Então, o primeiro teste, se o form status estiver apontando para new, então application.createForm dois parâmetros, o primeiro, o nome da classe, form_status, e segundo, o nome do objeto, form_status. Então, desculpe, o primeiro, o nome da classe, tForm_status, e depois o nome do objeto, form_status. E em seguida, form_status.showModal, apresentar o form_status utilizando o comando modal, é aquele em que a janela vai ser apresentada, sobrepondo as anteriores, não dando acesso às janelas que estiverem atrás. Observe que form_status e tForm_status estão sublinhados, ou seja, na Unity principal não há como saber o que é form_status e tForm_status, porque toda a declaração desta classe e deste objeto, elas estão na Unity Status, lá no início da Unity Status, aqui, ó, bem no comecinho, a gente tem a declaração da classe tForm_status e depois, mais abaixo, o momento em que nós estamos instanciando form_status, o objeto, tForm_status, a classe. Então, lá na unidade principal, nós precisamos dar um useUnit status, para que ele reconheça a definição de form_status e tForm_status. Já não é mais apresentada nenhuma mensagem de erro. Nós vamos executar o aplicativo. Banco de dados conectado com sucesso. Cadastros, estados, e o form_status já está sendo apresentado. A gente não tem ainda, nós não temos ainda nenhum objeto visual que nos permita sair, mas o ESC já está funcionando. Voltamos para o form principal. ShowModal é essa característica em que um formulário é apresentado sobrepondo os anteriores e nós não temos acesso aos que estão por trás. Se nós abríssemos o form_status apenas com o comando show, nós poderíamos alternar entre as duas janelas. Essa é apenas uma estratégia de programação. Na próxima videoaula, nós vamos dar sequência à construção do form_status.